Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Ser Além. Meu nome é Deise e eu estou aqui com o irmão Daniel. Obrigada, irmão, por estar aqui. Obrigado, querida. Então hoje a gente vai falar de um assunto muito interessante e que é de curiosidade de muitas pessoas, de quais sinais que a gente tem que a gente precisa cuidar da nossa mediunidade. Se você já viu algum vídeo aqui no nosso canal falando sobre mediunidade, a gente já comentou que todos nós somos médiuns, né? Cada um com uma faculdade mediúnica diferente e também com um grau de ostensividade diferente também. Então, irmão, para a gente começar esse vídeo, você poderia trazer uma explicação sobre os primeiros sinais que os encarnados apresentam, sentem e que está ligado diretamente com a mediunidade, a manifestação da mediunidade mais ostensiva? Querida irmã, precisamos ver a natureza do espírito. Nós todos somos espíritos encarnados ou não, vivendo experiências em planos diferentes. Mas a mediunidade é inerente a todos, inclusive aos animais também. Então tenha essa faculdade de estar se comunicando com outros níveis de consciência, não é? Mas, durante muito tempo, as religiões tentam impedir isso. Tentaram e tentam até hoje impedir o avanço, porque a mediunidade vista de forma consciente, ela traz o conforto da libertação. Então isso não é bom para as religiões, não é? Então dificulta um pouco essa questão das famílias se observarem, né, como espíritos e que as manifestações são mais comuns do que se imaginam. Todo dia você está vivendo experiências mediúnicas, todo momento, porque é uma realidade. A população espiritual encarnada é menos de 6%. Então tem muitos espíritos caminhando entre vocês em níveis diferentes de vibracionais que estão vivos. Quando é que você tem que cuidar da sua mediunidade? Desde sempre. Dentro do ventre da mãe, se a mãe tem essa consciência, já começa a conversar com ele. Porque na realidade o espírito não está dentro do ventre da mãe. Ele está em uma dimensão e vai se aproximando conforme o andamento da gravidez. Com o desenvolvimento do corpo, ele vai estar ligado por um cordão fluídico que vai se tornando mais intenso no andar da gravidez. Então a mediunidade já existiu de sempre. A mãe se comunicava com o espírito. Não se comunicava, ele se comunicava com a mãe. Ele não está encarnado ainda. Quando a mamãe fala lá, coloca a mão, olha, eu te amo, e a criança está chutando ali, é uma comunicação espiritual. É porque essa comunicação, irmão, pelo que eu entendo, é uma comunicação vibratória, né? Pois tudo é comunicação Porque as pessoas pensam que o ser está ali, mas em termos vibratórios ele está sentindo isso, ele está tendo essa percepção. Mas é isso, quando você fala e o outro vê, é porque você está emitindo ondas vibracionais. E aí está se transformando nesse som audível que você pode detectar pelos ouvidos sonoros, não é? Ou até mesmo por aparelhos. Então, é uma realidade. Você é um espírito que está vivendo uma experiência carnal, mas você não perdeu a sua identidade espiritual. Tanto que todos os dias, quando você dorme, você não fica preso ao corpo. Está ligado por um cordão fluídico e você está viajando no plano dos espíritos. A sua verdadeira pátria é o plano espiritual. Então, não tem esse entendimento, aí vamos dizer, a ignorância impera no coração dos homens. E aí os espertos aproveitam isso, né? E diz que é loucura, diz que é o demônio, diz que é aquilo, porque não querem aceitar que é uma coisa normal. Estão caminhando entre vocês, os espíritos desencarnados. Então, como detectar essa mediunidade mais ostensiva? É a observação. A observação do comportamento do indivíduo. É comum as crianças estarem brincando com espíritos, conversando com espírito. Quando está ali brincando, conversando com alguém, a mamãe pensa, olha, está conversando com um brinquedo. Sim, pode estar, mas aquele brinquedo também tem uma energia, tem alguém ali no plano espiritual brincando também, não é? Fazendo aquilo ali, porque nenhum de nós estamos sozinhos, estamos acompanhados. Então, a família que observa qualquer, vamos dizer, indício de uma ostensividade mediúnica, deve buscar ajuda.
para que isso não se torne uma enfermidade. É justamente por isso, né? Porque muitas vezes, quando desperta essa mediunidade mais ostensiva, né? As pessoas acham que é loucura, que tá vendo coisas, e não é bem assim, né? Isso só faz complicar mais o processo. E também, irmão, o tema é tão importante que a gente tem aí a questão do sonambulismo, né? Que é também a maioria das pessoas que tem essa característica, né? De acordar à noite, né? Principalmente no início da fase da criança, né? E também muitos jovens. Eu digo para você, irmão, que eu trabalho com a área de educação e vejo certos comportamentos, mas você percebe, mesmo de uma forma assim, um pouco de conhecimento, é de uma energia muito maior, né? Os problemas que se passam, né? Que a gente tem que ter o máximo de cuidado, né? Porque a gente pode falar de uma certa forma, ao invés de eu ajudar, eu posso até complicar, porque talvez eles não aceitem esse tipo de caminho, cuido mais do seu lado espiritual, porque a mediunidade é uma porta importante para a gente se redimir, para a gente ajudar o próximo, ajudar a sociedade, primeiramente nos ajudar. Algumas pessoas também deixam passar essa oportunidade, né, para o crescimento. É porque, como nós falamos, que são mundos paralelos, que são divididos pelo condicionamento vibracional das mentes. Então, pessoas encarnadas têm, vamos dizer, essa habilidade de sintonizar com esses mundos paralelos em uma certa vibração. Então, ela se torna um intermediário daquele nível de consciência. Mas está tudo junto, não estamos separados. Outra coisa também que é comum, acho que quem está assistindo, Arthur também, não pode falar, existem algumas coisas que as pessoas já, como se detectassem que é algo, pode não usar a palavra mediunidade, mas detecta que são coisas, né, mais pro lado espiritual. Por exemplo, eu tive a intuição de fazer tal coisa, ou tive a intuição de não andar por aquela rua. E muitas vezes a pessoa fala a palavra intuição, mas ela na verdade nem sabe o que é essa intuição, né, que pode ser algum ser tentando, né, te ajudar, te avisar, como também pode acontecer sonhos, né, que trazem algum tipo de revelação, seja sobre a pessoa mesmo, ou sobre a vida de alguém. Enfim, então tem essas coisas também que as pessoas já, sei lá, acontece com alguma frequência e ela já fica meio que achando que é espiritual. Mas muitas vezes também, como vocês falam, pode ser a gente mesmo, né? Coisas guardadas de outras existências nossas que podem ficar vindo à tona. É porque pressentimento, não é? Que vocês têm aquela coisa. Então esse pressentimento pode ser aquilo que chama de o deslocamento de parte de si mesmo que vai além do tempo. Então você ver uma coisa que está além daquela realidade sua física. Porque esse mundo físico, ele limita muito o espírito, né? Vocês encarnados. Mas tirou daí que você se permite essa expansão da consciência, você navega além do espaço e do tempo. Então você pode ver uma coisa que poderia acontecer com você a uns metros, a uns minutos antes, né? Que a mente expande. Então tem, além dessa coisa da ajuda daqueles espíritos que estão ali querendo ajudar você a cumprir as suas metas, e também tem aqueles que querem atrapalhar, que dentro do campo pode se misturar com a intuição. Então existe a intuição do seu próprio ser e a intuição dos seus espíritos. Isso é muito comum. Você disse que a gente deve cuidar da mediunidade desde sempre. Mas quando se trata, por exemplo, de pessoas que estão com a mediunidade desequilibrada, mas ela não sabe que é uma mediunidade, sei lá, ela fica ouvindo vozes o tempo inteiro, ela fica vendo, né, imagens, espíritos, enfim, coisas que não, né, não estão aqui na matéria. Nesses casos, são casos que são alertas para a pessoa voltar e cuidar realmente dessa parte, não só da mediunidade, mas do seu lado espiritual. E aí eu acredito que a providência divina, obviamente, né, e a nossa própria consciência, vai dando alguns alertas de que a gente precisa se atentar para cuidar mais, para ir buscar, se a gente não busca ainda, se a gente não tem entendimento. Infelizmente o lado espiritual é colocado em última instância, dentro das prioridades na vida, infelizmente. E quando fala de buscar a espiritualização do seu ser, mais ainda, que muitos se acomodam dentro das religiões e pensam que está fazendo, mas não está cuidando de forma consciente do seu aspecto mediúnico. Então isso é muito comum, parece que a humanidade vive através da doença
o desequilíbrio, empurrando ela para dentro de si, para o conhecimento, para as mudanças. Infelizmente é assim. Então não é de se estranhar. Aí a coisa fica difícil. Fica um terror, né? Aí a pessoa tem essa dificuldade. Às vezes eu já vi casos, né, pessoas próximas, delas quererem, mas o medo de deixar isso desabrochar, ou de até de estudar e procurar se entender, se conhecer, maior. Pensar que é demônio, pensar que os espíritos que vai fazer mal. Fazer mal, E tem essa parte tão interessante. É claro que a gente tem que respeitar o caminho de cada um, mas dentro dessa discussão, irmão, as pessoas sempre colocam a responsabilidade, que se é de cada um, para Deus, né? Se Deus quiser, né? Deus permitiu. Eu penso assim, irmão, a mediunidade é uma forma, posso falar aqui, de acelerar a minha evolução, porque eu vou me doar como médium para uma sociedade, eu estou me redimindo, mas ao mesmo tempo me trabalhando, né, uma doação, e eu vou ter essa conquista, né, essa forma de retribuir para a sociedade como um médium, né, porque eu acredito que o médium, ele tem um compromisso, né, ele tem um compromisso com a sociedade. Como nós falamos, todos vocês, todos são médios. Sim. Uns mais ostensivo do que o outro. E a quem mais for dado, mais será cobrado. Então a mediunidade é um mecanismo importantíssimo para a evolução do ser. Quem é mais ostensivo é porque tem um compromisso maior, né, de uma reparação do passado. Então isso é bom ser entendido pela sociedade, não é que dentro de casa, dentro da família, se tem um médium, precisa ajudá-lo a entender o processo, precisa ajudar a encaminhar para que ele possa usufruir daquele bem que faz também bem à família. A mediunidade bem cuidada faz bem também à família, porque o indivíduo ele tem uma inspiração maior sobre a vida, ele tem mais cuidado, ele valoriza mais as pessoas. É para isso, hein? Para valorizar. Isso, e voltando a esse ponto, irmão, querer colocar a responsabilidade em Deus, né? Tudo é Deus. Deus, se Deus quiser, eu tiro a minha responsabilidade. Não, Deus quis assim, foi Deus que permitiu. Não, Deus me deu o livre-arbítrio, é o meu pai, mas ao mesmo tempo eu vou sofrer no sentido de aprender aí através das minhas irresponsabilidades. É claro que tem a misericórdia, tem todas as ferramentas que o nosso pai nos fornece, novas oportunidades, novas reencarnações, mas assim, não, Deus quis assim, Deus permitiu tal. Deus permitiu que eu reencarnasse, mas em determinados pontos eu tenho as minhas decisões. Ele permitiu que você fizesse tudo porque ele te deu a lei do livre-arbítrio. Depois ele não vai se permitir. Isso é no momento da criação. Quando a sua consciência passou a ser individual, você passou a ser responsável pelos seus atos. E aí a lei do livre-arbítrio está consagrada dentro de você. Tudo é de sua inteira responsabilidade. Mas a fraqueza do homem e sempre buscar uma justificativa em cima dos seus erros, ele sempre foi alimentado, que nós falamos novamente, pelas religiões. Que se choveu, Deus que mandou a chuva. Se foi muita chuva, foi Deus que quis destruir. Se faltou chuva, é Deus que quer mandar o fogo. Então tudo isso é responsabilizar Deus, e não tem nada a ver. As reações mentais dentro do aspecto coletivo é que faz com que esses movimentos produzam também as coisas no planeta. Então, irmão, para a gente encerrar, né, essa conversa de hoje e trazer essa visão, como você falou, né, de que devemos cuidar da mediunidade sempre, independente se a gente está, né, com algum desequilíbrio ou se a gente está com medo, a gente tentar desmistificar, né? Não tem por que ter medo, não tem por que a gente se trancar, e vamos dar uma oportunidade de conhecer a nós mesmos, até para saber se realmente aquilo que a gente vê e sente, né, é de outro espírito ou se não é nosso mesmo. Então, se você puder fazer o encerramento. Lembrando que não precisa o espírito estar desencarnado para dar uma comunicação com o médium, não é? Pode, de repente, você está recebendo comunicação de um encarnado. Muito comum as pessoas estar no UTI, no hospital, ou estar em situação mais vulnerável, ou estar mesmo até num processo bem profundo de despreendimento, de uma meditação, o médium está recebendo comunicação. Então, isso é uma coisa natural entre as mentes, tanto faz encarnado como desencarnados. Então, o que eu falo para vocês é ter a mente limpa,
Tenha a mente voltada para o bem, porque aí você vai se comunicar com os espíritos, com as mentes boas também que querem contribuir para melhorar a vida de todos, para ajudar a cuidar daqueles que estão enfermos, porque não existe espíritos maus, existem espíritos doentes. E aí, então, vamos nos juntar nessa falange de amor, de trabalho que Cristo nos convocou há tanto tempo. Vamos encarar isso como uma necessidade nossa. Tenho a necessidade de fazer algo em benefício da vida. E a mediunidade é um mecanismo maravilhoso para isso. Paz para todos.